Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do curso de Física Moderna 2 e continuando aquela série de aulas complementares para o conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o sistema de coordenadas esféricos, que é um sistema de coordenada muito importante para se trabalhar problemas com simetria esférica, como é o caso do modelo atômico do átomo de hidrogênio. É um conteúdo que é muito trabalhado nas disciplinas de cálculo e geometria analítica, mas considerando que alguns talvez não lembrem desse conteúdo, não trabalhem esse conteúdo com uma certa frequência a ponto de lembrá-los, eu resolvi fazer essa aula extra que não está no livro de conteúdos, porque eu acho importantíssimo a compreensão desse sistema de coordenadas para poder a gente fazer as nossas discussões futuras sobre os resultados da equação de Schrödinger no átomo de hidrogênio. Tá certo? Então é uma aula bem rápida e bem superficial, só para relembrar o conceito. Se vocês quiserem maiores detalhes, eu recomendo a leitura dos livros de geometria analítica, álgebra linear e aí cálculo diferencial integral. Tá certo? Então vamos lá me acompanhar nessa discussão. Muito bem. Antes de falar do sistema de coordenadas esférico, é importante a gente relembrar o sistema que a gente mais usa, que é o de coordenadas retangulares. Esse sistema de coordenadas retangulares, eu fiz uma ilustração aqui do lado, e ele é basicamente um sistema que utiliza três coordenadas. No caso de um sistema 3D, tridimensional, ele usa três coordenadas, é a coordenada x, y e z, para localizar um determinado ponto no espaço. Então aqui eu tenho o ponto P, que é parte de uma trajetória, por exemplo, de uma partícula. Então, em um determinado instante de tempo, essa partícula está no ponto P, e esse ponto P ele é localizado no espaço por três coordenadas: a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z. Vejam que essas coordenadas são medidas a partir de um referencial que seria a origem do sistema de coordenadas aqui. Então, x seria a distância entre a origem até o ponto em que eu tenho o cruzamento entre esse plano lá rosa aqui e esse plano amarelo embaixo. Então, nesse ponto de cruzamento, essa distância aqui, daqui desse ponto até a origem, seria a minha distância x, que determinaria a coordenada x. Da origem até essa outra distância, que é o outro lado do meu plano amarelo, seria a coordenada y, e da origem até a altura desse plano rosa seria a coordenada z. Esse sistema de coordenadas ele é muito adequado para sistemas com simetria quadrática, que são, por exemplo, uma trajetória retilínea. Ele consegue descrever muito facilmente esses pontos dessa trajetória ou qualquer problema em que eu consigo relacionar as coordenadas x, y, z de uma maneira simples, né? Agora, existem problemas que não é muito fácil de serem descritos por um sistema retangular. É o caso de círculos. Descrever um círculo usando as coordenadas retangulares, apesar de ser possível, não é muito simples. As equações elas ficam mais complicadas. Por isso é importante a gente tentar definir um outro sistema de coordenadas. E no nosso caso a gente tem o sistema de coordenadas esféricas, que ele é muito adequado para problemas que apresentam simetria esférica, como é o caso do movimento de um elétron, teoricamente, em volta do núcleo atômico. O sistema de coordenadas esféricas ele é feito da seguinte forma. Então eu refiz aqui o mesmo sistema anterior. Então aqui temos eixos x, y e z aqui, só que aqui não vamos falar em x, y e z. A posição de uma partícula, de um ponto P no espaço, ele é totalmente determinado a partir da distância r, que é a distância entre o referencial e o ponto, essa distância r aqui, o ângulo θ, que é esse ângulo que representa o ângulo, né? Então, se você lembrar,
essa reta R, a reta que posiciona o ponto, essa reta, esse vetor, junto com essa reta na direção Z, eles formam um plano. Se você olhar aqui, ó, esse desenho, ele está em 3 dimensões, ele forma então um plano que eu pintei de rosa para poder vocês distinguirem, tá? Então esse ângulo θ, ele está sobre esse plano rosa e ele parte do eixo que está na direção Z em direção ao vetor de posição que está de verde. Então esse é meu ângulo θ. E eu tenho o ângulo φ, que é um ângulo sobre o plano XY, que é esse plano amarelo aqui, ó. Ele está sempre sobre o plano XY e ele aponta o ângulo entre esse eixo aqui, que seria o eixo X, né, da coordenada retangular, e essa interseção entre o plano rosa e o plano amarelo, entre o plano formado pelo vetor R e pela direção Z, e o plano formado pela direção X e pela direção Y, que é essa interseção aqui. Então, posicionando um determinado ponto no espaço, com essas 3 coordenadas também é possível a gente determinar a posição desse ponto no espaço. Agora notem, se eu tiver, por exemplo, uma trajetória circular como essa aqui, é muito mais fácil descrever o movimento usando esse sistema de coordenadas. Porque, por exemplo, aqui bastaria eu manter um R fixo, né? Um θ fixo, que aí determinaria a posição desse círculo, né, em relação ao eixo Z, e eu ia variar somente a coordenada φ para determinar, né, os diversos pontos ao longo dessa trajetória. Então minha função ela fica extremamente simplificada quando eu tenho simetria esférica ou circular em um sistema de coordenadas esféricos. É bom lembrar que existem outros sistemas de coordenada. Existe o cilíndrico, por exemplo, que também segue a mesma ideia, é muito útil em sistemas com simetria cilíndrica. E se for um problema bidimensional, por exemplo, eu tenho um sistema de coordenadas polares que parece o sistema de coordenadas esféricos, só que em 2 dimensões. Ele tem uma coordenada a menos, tá? Bom, uma vez que a gente entendeu o que é o sistema de coordenadas esféricas e sua relação com o sistema de coordenadas retangulares, vamos agora determinar a transformação, quer dizer, dada as coordenadas em um determinado sistema, como é que eu consigo obtê-las em outro sistema de coordenadas. Então isso aqui a gente faz por geometria. Então observem, se eu pegar, por exemplo, o plano XY, o plano amarelo, eu representei ele aqui visto de cima, né? Visto de cima, percebam que o meu eixo X ele está aqui do lado. Então eu representei aqui de 0 a x. Então essa distância aqui ela vale x, é a coordenada x. Essa distância é a coordenada y, ela está aqui do lado. E cortando aqui no meio desse plano, eu tenho essa reta de interseção, né, que a gente já se referiu a ela anteriormente. Ela está aqui. E o ângulo φ, que é o ângulo formado entre essa reta na direção x e a reta do meio, a reta da diagonal. A primeira coisa que a gente pode ver, ó, é que, como isso aqui é uma diagonal de um triângulo retângulo, ó, isso aqui forma um triângulo retângulo, e a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos, que é o nosso famoso teorema de Pitágoras. Então o comprimento dessa reta ela vai valer a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. É uma informação importante para o cálculo que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, com esse panorama aqui inicial desse plano amarelo, eu posso, por exemplo, determinar, dada a coordenada x e y, eu consigo determinar qual é a coordenada φ simplesmente pela tangente de φ. Como isso aqui é um triângulo retângulo, a tangente de φ vai ser o cateto oposto, que é esse comprimento, que é exatamente igual a esse, porque isso aqui é um retângulo. Então esse comprimento vale y, e o cateto adjacente, que é o comprimento de x. Então eu posso calcular o meu ângulo φ através do arco tangente de y sobre x. Agora, olhando o outro plano, né, o plano rosa,
que é aquele formado entre a reta R e a direção Z. Então vejam, aqui está a direção Z, aqui é a origem, aqui seria a minha coordenada Z, está aqui representada aqui do lado. Essa diagonal é formada pelo vetor R, que tem a coordenada R, do sistema de coordenadas esférico. E o φ é um ângulo que vai varrer da direção Z até a direção do vetor R. E notem que a base desse retângulo aqui é justamente essa linha que está aqui no meu plano XY, no meu plano amarelo. Então essa linha que eu calculei como sendo a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é exatamente igual a essa linha aqui de baixo. Veja que elas, né, é justamente o ponto de interseção aqui dos dois planos. Por isso que aqui embaixo o comprimento dessa base ela vale a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Por isso que eu falei que era importante lembrar desse cálculo. Então, muito bem. Como isso aqui forma um triângulo retângulo, né, a metade desse retângulo aqui forma um triângulo retângulo, está aqui, e a gente sabe que R ao quadrado, né, é a soma do quadrado dos catetos. Então eu vou somar o quadrado desse cateto daqui, que vale Z, está aqui, com a soma do quadrado desse cateto de baixo. Como isso aqui é uma raiz quadrada, eu vou levar ao quadrado, então a raiz ela acaba sumindo e sobra x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu consigo determinar a coordenada R simplesmente tirando a raiz da soma quadrática do quadrado da soma, não, soma quadrática, isso mesmo, da soma quadrática das coordenadas retangulares. Então eu tenho a segunda coordenada esférica determinada aqui. E a terceira, que é o φ, ou desculpa, que é o θ, eu posso também fazer da mesma forma que eu fiz aqui com o φ. Eu posso calcular a tangente de θ como sendo o cateto oposto, que é esse comprimento, que é exatamente igual ao comprimento de baixo, porque esse aqui é um retângulo. Então está aqui, dividido pelo cateto adjacente, que é o meu lado Z. Está aqui. Então com essas três equações a gente converte a um ponto que é determinado por coordenadas esféricas para as suas coordenadas, dadas as coordenadas retangulares, a gente obtém as coordenadas esféricas desse ponto, certo? Lembrando que isso é possível para qualquer problema, na verdade. O problema é que se o sistema que você está trabalhando ele não tem uma simetria esférica, esses cálculos vão ficar extremamente complicados. Tá? É só uma questão de facilitar a descrição matemática dos problemas. Por isso que a gente vai utilizar o sistema de coordenadas esféricas. Só para terminar, né, vamos fazer o caminho inverso. Uma vez dado as coordenadas esféricas de um ponto, como é que eu obtenho as coordenadas retangulares? Então, vou repetir novamente a mesma ideia. Então, aqui eu tenho o meu plano rosa, esse plano formado pela direção Z e pelo vetor R. Tá? Só que veja que ao invés de escrever esse comprimento como sendo a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou escrever esse comprimento aqui como sendo R seno de θ. Né? É outra forma de escrever o comprimento desse cateto oposto aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como eu encontrei R seno de θ aqui, vocês perguntem lá no fórum, porque realmente eu esqueci de escrever isso aqui na aula. Mas, bom, não é nada complicado, certo? Lembrando que o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e aí, né, jogando o R que está no denominador para o outro lado, acaba que eu tenho um cateto oposto como seno de θ vezes a hipotenusa, que no caso aqui vale R, por isso que eu encontro R seno de θ. Muito bem, então com essa designação, a primeira coisa que eu encontro é que a coordenada Z vale R cosseno de θ. O cosseno de θ vale R, o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, né, eu vou ter cosseno de θ igual a Z sobre R. Então, jogando o R para o outro lado, multiplicando o cosseno. Então, a primeira coordenada Z eu encontro multiplicando simplesmente a coordenada R pelo cosseno da coordenada θ.
As outras duas coordenadas, quer dizer, a x e a y, a gente pode encontrar pelo triângulo, desculpa, pelo plano XY, que é o plano amarelo. E aí, novamente, né, essa diagonal aqui do meu plano amarelo, né, como a gente já comentou antes, ela é exatamente igual a esse comprimento aqui. E esse comprimento vale R seno θ, por isso que eu reproduzo ele aqui embaixo. E aí a gente pode, né, usando geometria, trigonometria simples, a gente pode encontrar quanto é que vale x. X é esse cateto adjacente ao ângulo φ, e a gente sabe que o cateto adjacente ele é dado pelo cosseno do ângulo. Então o cosseno de φ vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí novamente, né, botando a hipotenusa para o outro lado da equação, multiplicando o cosseno, então x vai ser a hipotenusa, que é r seno de θ, vezes o cosseno de φ. E da mesma forma o y, né, que é esse comprimento aqui, que é esse cateto oposto a esse ângulo, vai ser dado pelo seno de φ vezes a sua hipotenusa, que é r seno de φ. Então, com essas três equações, a gente consegue fazer a conversão de coordenadas esféricas para coordenadas retangulares, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Vejam que não é nada de outro mundo, é bem simples. Se vocês quiserem mais informações, recomendo a leitura livro de cálculo. Eu não sei exatamente se geometria analítica e álgebra tem essas informações, eu acho que não. Porque eu sinceramente não me lembro em qual disciplina que eu estudei isso, que eu vi isso tanto em física como eu vi em cálculo 4. Eu não lembro de ter visto geometria analítica, mas eu posso tentar procurar uma literatura para vocês darem uma consultada melhor. E espero que isso tenha ajudado a compreender, porque nos cálculos da equação de Schrödinger, a gente usa o sistema de coordenadas esféricas por conta da simetria do modelo atômico. Certo, gente? Então é isso aí. Qualquer dúvida, posta lá na plataforma. Até a próxima aula e fui!